pessoal! Na aula passada a gente falou sobre teoria dos conjuntos nebulosos, a teoria fuzzy, sistemas fuzzy, que são uma forma bem interessante, bem simples de implementar agentes para sistemas distribuídos. E a ideia nossa agora é ver como é que a gente poderia aplicar aqueles conceitos, poder obter funções de controle suaves, poder fazer com que essas funções de controle pudessem combinar várias grandezas, várias variáveis de entrada e na tomada de decisões. O nosso objetivo hoje é ver um exemplo real, a gente ver como a gente modelaria esse sistema, como é que a gente implementaria esse sistema e como esse sistema funcionaria, e ainda ver um exemplo de como uma pequena variação nos dados de entrada acarretaria uma pequena variação no controle final do sistema, que é o nosso grande objetivo. Então vamos dar uma olhada para ver como é que um sistema fuzzy seria implementado. Bom, na aula passada então a gente viu esse gráfico aqui, mostrou também como seriam alguns sistemas de controle simples, baseado em lógica binária, lógica multivalorada e o sistema de controle proporcional. Se você não viu, dê uma olhada lá no vídeo da aula passada, que vai ser bem importante você ver antes para entender bem esse vídeo de hoje. Vamos dar uma recordada antes no conceito de variáveis linguísticas e na interpretação das funções. Aqui, por exemplo, eu tenho uma variável linguística que fala da altura ou da estatura de uma pessoa, e aqui eu tenho o eixo das possíveis estaturas, função de pertinência, cujos valores vão de 0 a 1, função contínua, e as minhas funções, que são 5 grandezas. Aqui, muito baixo e muito alto estão da mesma cor, mas são funções diferentes, ok? Só porque, enfim, eu não tinha uma outra cor para colocar aqui. E a ideia é que, por exemplo, para a estatura média, que é centrada em 1,75 m, se uma pessoa tiver 1,75 m, eu tenho 100% de certeza que a estatura dessa pessoa é média. Se a pessoa tiver 1,76 m, por exemplo, eu tenho uma grande certeza, por exemplo, 90% de certeza que ela tem estatura média e 10% de certeza que ela tem estatura alta. Porque 1,76 m, por exemplo, vai cruzar aqui na estatura alta e mais para cima em estatura média. Então vamos dar uma olhada no nosso exemplo de hoje, que vai ser como eu modelaria, como eu implementaria e qual seria o impacto de um pequeno erro no controle dele. A primeira coisa para a gente fazer, para a gente modelar e implementar um sistema, é definir quem vão ser as nossas variáveis de entrada. Então, no nosso exemplo de hoje, a gente vai modelar e ver como implementaria um sistema de controle para um ar-condicionado, para automatizar o motor de um ar-condicionado, que ele manteria a temperatura de uma sala, enfim, de forma confortável. Então vamos ver como ficaria. Primeira coisa, eu vou definir as minhas variáveis de entrada, e a primeira variável de entrada que eu vou escolher é temperatura ambiente. Então aqui vou colocar minhas funções de temperatura, aqui o meu domínio, então quais as temperaturas que eu vou lidar. Aqui a minha função de pertinência, de 0 a 1, e eu tenho, minhas temperaturas podem ser frio, normal, quente e muito quente. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, se o meu sensor no ambiente medir 20 graus, eu vou dizer que eu estou com uma temperatura normal com 100% de certeza. Se a temperatura tiver 30 graus, eu vou dizer que está quente, com 100% de certeza. Se a minha temperatura for 40 graus ou mais, eu vou dizer que está muito quente no ambiente. Da mesma forma, se a minha temperatura for 10 graus ou menos, eu vou dizer que está frio no ambiente. Conforme a temperatura tiver um pouco mais do que 20 graus,
eu vou perdendo a certeza que a minha temperatura está normal, ou seja, a minha função de pertinência para normal vai decrescendo e minha função de pertinência para temperatura está quente vai aumentando. Até que em 30 graus, como a gente vê, a função normal vai estar em 0 e a função quente vai estar em 1, ou seja, 100%. Então eu vou modelar. A ideia é que a gente coloque várias grandezas aqui para dar mais precisão no controle. Então, normalmente nos sistemas que eu implemento eu coloco 10 ou até 20 grandezas aqui. 10 grandezas, por exemplo, enfim, depende do escopo aqui do domínio das grandezas que você tem, da precisão dos seus sensores, enfim. Então 10 é uma referência. Aqui nesse nosso caso aqui, eu coloquei só 4 grandezas para a primeira variável de entrada e 5 para a segunda variável. Só para ilustrar, a gente vai ver que se a gente colocasse muitas grandezas aqui nesse exemplo, a gente ficaria com um sistema com muitas regras. A gente vai já ver o impacto disso. Então, eu vou escolher uma segunda variável de entrada ainda. O que é importante para o meu sistema de controle, né, para o meu ar-condicionado? Meu ar-condicionado só resfria, por exemplo, e além da temperatura, ele vai levar em conta uma outra variável de entrada, que é o número de pessoas na sala. Então, a sala, o ambiente tem uma certa capacidade em quantidade de pessoas, que está aqui nesse eixo, e eu posso considerar que a sala que o número de pessoas que está na sala é um número muito pequeno, é um número pequeno de pessoas, é um número médio, é um número grande, ou é um número muito grande de pessoas. Bom, para essa minha sala hipotética, eu consideraria que se eu tiver 30 pessoas na sala, eu tenho uma quantidade média de pessoas. Conforme a quantidade de pessoas vai diminuindo, eu vou considerando cada vez mais que eu tenho uma quantidade pequena de pessoas, até que se eu tiver só 20 pessoas, eu digo que tem uma quantidade pequena de pessoas na sala. Se a quantidade for diminuindo, eu vou cada vez mais chegando à conclusão que eu tenho um número muito pequeno de pessoas. Até que, se eu tiver até 10 pessoas, eu considero, é um número muito pequeno de pessoas. Ok? E a mesma coisa vale para o lado direito do nosso gráfico também. Okay? Então a nossa ideia é, eu tenho essas duas variáveis, a minha temperatura pode variar, a minha quantidade de pessoas pode variar, podem entrar pessoas, sair pessoas da sala, e eu ainda posso ter uma certa imprecisão. Por exemplo, eu acho que tem 30 pessoas, mas na verdade tem 31 pessoas. Ou eu posso achar que está 22 graus, mas está 23 graus no ambiente. A ideia é que se eu tiver um pequeno erro, por exemplo, na quantidade, na temperatura, um pequeno erro no meu sensor de temperatura, a ideia é que eu vou ter um pequeno erro na interpretação. Eu vou ter um pequeno desvio no quanto eu acho que a temperatura está normal ou que ela está quente. Okay? Então, os pequenos erros, a ideia é que os pequenos erros nas variáveis de entrada vão acarretar só pequenos erros nas interpretações que eu tenho, se a temperatura está normal ou quente, por exemplo. Que é bem diferente, como a gente sabe, da lógica binária, que se eu coloco uma regra do tipo, se a temperatura for maior ou igual a 25 graus, então toma uma decisão. Se for 0,001 grau a menos, eu posso tomar uma decisão completamente diferente. E não uma decisão ligeiramente diferente, como nesse caso aqui, quando eu vou interpretar. Por exemplo, ao invés de pegar a temperatura normal com 90%, eu posso pegar com 89%, por exemplo, só. E a gente vai ver que esses pequenos erros que o sistema fuzzy vai conseguir tolerar vão acarretar pequenas variações na decisão de controle também. Bom, então depois do nosso primeiro passo, que é estabelecer quais são as nossas variáveis de entrada, quais são as nossas dimensões de entrada aqui, temperatura e quantidade de... Segunda coisa a fazer é definir quem são as nossas variáveis de saída. Aqui eu escolhi uma variável de saída só, que vai ser a potência com a qual eu vou ligar o meu aparelho de ar-condicionado.
Nesse caso aqui, eu coloco meu aparelho de ar-condicionado só esfria, senão daí o sistema seria simétrico a esse que a gente está mostrando. E aqui, nesse eixo, eu tenho as percentagens da potência máxima do aparelho, 25%, 50%, etc. Ela é contínua, apesar de eu só ter mostrado algumas das potências. E aqui eu tenho as minhas funções. Posso colocar em potência muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E a gente vê que as potências também são representadas da mesma forma, com essas funções linguísticas aqui, onde, por exemplo, eu digo que a potência é média, se eu tiver com 50% da potência, a potência é média, conforme a potência vai aumentando, né, se distanciando de 50% para o lado direito, eu vou tendo menos certeza que a potência é média e mais certeza que eu estou ligando em potência alta. E assim por diante. Bom, a terceira coisa que eu preciso fazer, então até agora eu identifiquei minhas duas variáveis de entrada, que são a temperatura do ambiente, a quantidade de pessoas que tem no ambiente, e as minhas variáveis de saída. No nosso caso, só a potência que eu vou ligar ao aparelho. Agora eu vou fazer as minhas regras de produção. Para não colocar todas essas regras de produção nesse formato, eu produzi uma tabela aqui com essas regras de produção. E aí vamos dar uma olhada a partir dela. Vamos conhecer a tabela então primeiro. Aqui eu tenho a temperatura, e a temperatura pode ser fria, normal, quente, muito quente. Número de pessoas muito pequeno, pequeno, médio, grande, muito grande. A gente vê que essas funções aí têm a ver com as nossas funções de pertinência, né? O número de pessoas pode ser muito pequeno, pequeno, médio, grande, muito grande. E a temperatura pode ser frio, quente, frio, normal, quente e muito quente. As regras de produção, no nosso exemplo, era: se a temperatura for quente e o número de pessoas for grande, então eu coloco a potência, alta potência. Se não, se a temperatura for quente e o número de pessoas for muito grande, então eu coloco a potência em muito alta. Aqui, por exemplo, nessa tabela, eu tenho, se a temperatura for quente, que é essa linha aqui, e o número de pessoas for grande, eu coloco a potência em alta. E se a temperatura for quente e o número de pessoas muito grande dentro da sala, eu ponho a potência em muito alta. Então, as várias regras de produção estão sempre aqui sendo representadas nessa tabela. Então, se a temperatura for fria e eu tiver um número pequeno de pessoas, eu coloco a potência em muito baixa. E assim por diante. Então, aqui eu tenho algumas considerações, que são, a primeira, eu falei assim para vocês, que um número de base, né, uma base para a gente dizer quantos valores, né, quantas funções a gente ia dividir cada uma dessas variáveis. Falei, por exemplo, você pode dividir em 10, e daí se eu tivesse duas variáveis de entrada, eu teria uma matriz 10 por 10, tá? E por isso que eu escolhi colocar 4 valores em uma função e 5 em outra, para ter uma tabela razoavelmente pequena. Dentro da tabela, o que eu coloco são os valores da variável de saída. Então, para cada combinação das variáveis de entrada, se a temperatura estiver quente e o número de pessoas for muito grande, em que potência eu ponho? Poderia pôr em potência muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Bom, outras considerações para a gente fazer aqui, então, por exemplo, se eu tivesse duas variáveis de saída, como eu faria? Eu teria uma tabela dessas, um conjunto de regras de produção para uma variável de saída e uma outra tabela dessas para a segunda variável de saída. Se eu tivesse 3, teria uma terceira tabela dessas para a terceira variável de saída. A outra consideração e se eu tivesse 3 variáveis de entrada? Aqui eu tenho uma variável de entrada, duas variáveis de entrada, então eu tenho uma matriz bidimensional. Se eu tivesse uma terceira variável de entrada, aqui por exemplo temperatura externa,
eu teria uma matriz tridimensional. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse 5 valores para temperatura externa, eu teria aqui uma tabela para o primeiro valor, uma tabela para o segundo valor, uma tabela para o terceiro valor e assim por diante. Poderia implementar com uma tabela tridimensional ou poderia implementar com N tabelas bidimensionais e assim por diante. Então, cada variável de entrada vai acarretar uma dimensão a mais nessa matriz e cada variável de saída vai acarretar uma matriz a mais dessas aqui, ok? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui, que nessa tabela de controle para potência, a gente estabelece algumas regiões, ó. Uma região de potência muito alta, uma região de potência alta, uma região de potência média, uma região de potência baixa e uma região de potência muito baixa. Ok? Se eu tivesse tridimensional, ia aparecer uns gráficos, talvez você já tenha visto desses cortes topológicos. Então, por exemplo, tem montanhas, então você podia fazer um corte numa certa altitude e ficaria, por exemplo, aqui, ó, que poderia ser a parte mais alta da montanha, ó, imagino que a montanha pudesse ser assim. Aqui a parte mais alta da montanha podia ser a parte muito alta da montanha. Uma altitude um pouquinho menor, que seria essa região aqui, potência alta, altura alta, digamos assim. Depois, um pouquinho mais para baixo, uma outra região com potência média ou com altura média. E assim por diante. E a gente estabeleceria regiões n-dimensionais, tridimensionais, da mesma forma com que aqueles gráficos de gradiente lá, aqueles gráficos de topografia, por exemplo, de altitude. Tá certo? E uma coisa importante sobre o ajuste, quando a gente for colocar esse sistema em campo, quando a gente for usar esse sistema em prática, é fazer o ajuste dessas regiões aqui. Ok? Então, aqui eu posso achar que é melhor colocar baixa em vez de muito baixa. Então eu coloco um verdinho aqui também. E daí eu coloco essa região de potência muito baixa um pouquinho menor. Podia deixá-la mais restrita ainda. E assim por diante. Esse é o principal ajuste que a gente faria nesse sistema quando colocasse em campo. Bom, então aqui a gente tem várias regras de produção. Como eu tenho 4 valores aqui de entrada para temperatura e 5 valores para número de pessoas, eu tenho 20 regras de produção. Se a temperatura for fria e o número de pessoas for muito pequeno, então a potência é essa. Se não, se a temperatura for fria e o número de pessoas for pequena, então a temperatura é essa. E assim por diante, para todas as combinações. Bom, agora a gente vai... Essa é a modelagem do sistema. Vocês viram que não é nada demais, não é tão complicado assim fazer um sistema. Modelar esse sistema principalmente para o ganho que a gente vai ter. Mas como a gente obteria esse ganho de performance e essa adaptação? Bom, então vamos ver como é que o sistema tomaria decisões a partir de cenários, a partir de dados dos sensores, por exemplo. Aqui, então, a nossa quarta fase é já de tomada de decisões. Então, primeiro eu vou fazer com alguns cenários diferentes. No nosso primeiro cenário, o sensor captou que a temperatura é 30 graus e minha câmera ou meu sistema de entrada calculou que o número de pessoas dentro da sala é 40 pessoas. Bom, existem várias formas propostas de fazer o que a gente costuma chamar às vezes de fusificação e defusificação dos valores, para pegar esses valores aqui que não são fuzzy e colocar dentro do sistema e depois pegar a decisão de controle fuzzy e aplicar no mundo real, no aparelho de ar-condicionado, por exemplo. Vou apresentar uma que é uma forma razoavelmente simples, mas é que a forma que eu e muitas outras pessoas usam, que é uma forma simples, rápida, que vai exigir menos esforço de modelagem e principalmente menos esforço de processamento, ou seja, o sistema vai obter respostas super rápidas do ponto de vista computacional e ainda assim conseguindo sistemas altamente adaptativos. Então vamos dar uma olhada na
nos dados de entrada, na nossa temperatura e no nosso número de pessoas. A gente vai observar nas funções dessas variáveis. Por exemplo, quando a temperatura é 30 graus, vamos dar uma olhada em 30 graus. Nosso primeiro cenário é o cenário mais simples possível. No caso de temperatura 30 graus, se eu prolongar aqui, ó, 30 graus só vai encontrar com uma função, só com a função quente. As outras funções todas vão valer 0 e quente vai valer 1. Quente vai valer 100%. Da mesma forma, o número de pessoas igual a 40. Se eu for aqui em 40 para número de pessoas, eu vou ter intersecção com uma função só, que é essa função do número grande de pessoas, com 100%, e 40 não vai encostar em nenhuma outra função, que todas as outras valem 0. Então aqui, obtive a partir dessas funções que a temperatura é quente, com 100% de certeza, e o número de pessoas é um grande número de pessoas com 100% de certeza. Nesse caso aí, eu só consigo disparar uma regra de produção, que é essa aqui, ó. Se a temperatura é quente e o número de pessoas é grande, então olho lá na minha tabela, se a temperatura é quente, essa linha, e a quantidade de pessoas é grande, essa coluna aqui, eu coloco em potência alta. Então, nesse caso, só disparei uma regra de produção, que é essa aqui. Se a temperatura for quente e o número de pessoas for grande, então a potência é alta. Com que probabilidade ou com que peso eu vou acionar essa regra de produção? Então, a temperatura quente e o número de pessoas é grande, com 100 vezes 100, 1 vezes 1 dá 1. 100% vezes 100% dá 100%. Então, eu vou acionar a potência do meu aparelho com potência alta, com 100% de certeza. Bom, como é que eu vou defusificar agora e pegar essa potência alta com 100% de certeza? Vou lá na minha funçãozinha de saída, função de potência. Eu vou fazer com potência alta, que é essa função aqui. Vamos ver onde está a média aqui de onde a potência alta fica com valor igual a 1. Ah, é só nesse pontinho aqui. A potência alta vale 1. Isso reflete que a potência alta, o máximo dela, é com 75% de potência. Então, nesse caso aqui, minha potência alta, com 100% de chance, 100 vezes 100, então vou colocar no meu ar-condicionado uma potência de 75% para esse caso aqui. Então, se eu quero colocar 20 graus, por exemplo, que é o meu alvo, a média lá das temperaturas. Minha temperatura é 30, eu tenho 40 pessoas na sala, eu coloco o aparelho de ar-condicionado em 75%. Vamos supor que entraram mais pessoas na sala, mas não tanto assim. Suponha que a temperatura se mantém em 30 graus, mas o número de pessoas aumentou. O número de pessoas agora é 40 pessoas. Ou passou de 40 pessoas, para 45 pessoas. Então vamos ver nesse segundo cenário nosso. Nesse segundo cenário, a temperatura continua em 30 graus e o número de pessoas agora passou de 40 para 45 pessoas. Vamos ver de novo, para fusificar, pegar esses valores e colocar dentro do sistema nas nossas variáveis de entrada. Nossa variável de temperatura, que se manteve, temperatura 30 graus, ela só faz intersecção com quente. Com quente, 30 graus em 100%. Então, temperatura igual a quente com 100% de certeza. Mas agora, o número de pessoas na sala aumentou, chegaram mais 5 pessoas. Meu número de pessoas na sala passou de 40 para 45 pessoas. Então vamos ver o 45 onde vai fazer intersecção com as funções. 45 agora vai fazer intersecção com duas funções. Vai cruzar a função de número grande de pessoas. Vou prolongar aqui.
vai ser bem no meio, né? É o meio de 40 com 50, vai cruzar bem aqui no meio, em meio. Então, o número de pessoas vai ser grande, cruzou com a função de grande, com 50% de chance. E cruzou também com essa função vermelha aqui, função do número muito grande de pessoas. Vamos ver com quanto? Também com 50% de certeza. Ok? Bom, agora vamos ver em que regras de produção vão ser acionadas, que regras de produção vão ser disparadas. Agora eu tenho duas regras de produção disparadas. As regras de produção são essas aqui, ó. Se a temperatura for quente e o número de pessoas for grande, que é a mesma regra anterior, então se a temperatura for quente e o número de pessoas for grande, temperatura quente e número de pessoas grande, coloco a potência em alta. Aqui. Com qual probabilidade, com qual confiança eu coloco? Potência quente com 100% e número de pessoas é grande com 50%. 100% vezes 50%, 50%. Então eu vou colocar potência alta com 50%. E também é acionada, é disparada uma outra regra de produção. Se a temperatura for quente e o número de pessoas for muito grande. Então eu vou olhar lá na minha tabela de regra de produção. Se a temperatura for quente e o número de pessoas for muito grande, eu vou acionar o motor com potência muito alta, que é essa segunda regra de produção aqui. E eu vou acioná-la com qual certeza? Temperatura é igual a quente com 100%, número de pessoas é muito grande com 50%, 100% vezes 50%, 50%. Então, a minha potência vai ser alta com 50% e muito alta também com 50%. Vamos ver como eu vou defusificar isso para gerar minha decisão de controle. Bom, agora, então, poderia ter várias possibilidades de fazer isso. Uma delas é calcular uma média ponderada, mas pela minha experiência, uma forma que é um pouquinho mais complicada, mas obtém resultados muito bons, é chamado de centro de gravidade. Vamos ver agora então como é que a gente defusifica essa potência alta com 50% e potência muito alta com 50%. Tem algumas formas mais simples de fazer algumas coisas parecidas com média ou média ponderada. Mas pela minha experiência vale a pena a gente fazer um esforçozinho adicional e usar uma outra técnica chamada de centro de gravidade. Para a gente entender essa técnica de centro de gravidade, vamos dar uma olhada no nosso gráfico de saída aqui, da nossa variável de saída da potência. Potência alta está aqui, ó, centrada em 75, e a potência muito alta está aqui. Coloquei num outro desenho, aumentei um pouquinho para detalhar essa parte aqui, ó. A potência alta é o mesmo de lá, mas só ilustrei a potência alta e a muito alta. Ó, a alta está aqui, tá? De 50% a 100%, com centro em 75, e a potência muito alta está aqui, ó, tá? Em vermelho. Mantive as cores também. Bom, então eu vou usar a potência alta, que é essa função em preto, com 50%. Essa função em preto com 50%, olha, 50% está aqui, ó, bem no meio do gráfico. Vou prolongar e vou ver essa potência alta aqui, ó, esse gráfico em preto, até os 50%. Olha, ele vai me delimitar uma área aqui, abaixo desse 0,5, que eu vou chamar de A1. Então, isso aqui é a área do A1. Também tenho a potência muito alta com 50%. Potência muito alta é essa nossa função em vermelho aqui. 50% está aqui. Vou prolongar também e vou ver que aqui no 50%, essa função em vermelho também me delimita um polígono aqui, um trapézio também, né? Cuja área eu vou chamar de A2, ok? A ideia do centro de gravidade é que essa função de potência alta vai jogar a potência para alta, que é aqui 75%,
o centro dela, com peso igual a essa área A1. E a potência muito alta, que é a segunda decisão de controle, vai jogar a decisão de controle para 100%, que é o topo aqui da minha função muito alta. Então vai ter uma parte da função que vai querer jogar para potência alta e uma outra parte que vai jogar para potência muito alta. E o peso de jogar isso aí vai ser o peso dessas áreas aqui, né? Que são esses trapézios aqui. Então, a nossa ideia vai ser essa aqui, então. Então, vamos ver como a gente vai calcular a área de A1 e de A2. A área do trapézio A1, a gente sabe que é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior dele vai de 50 a 100, é 50. A base menor dele é a metade, 25, vezes a altura, meio, sobre 2, que dá isso aqui. A área do trapézio A2, a base maior, essa aqui, que vai de 75 a 100, ou seja, 25, vezes mais a base menor, que é a metade, a de cima, vezes a altura, que é meio também, sobre 2. Dá esse valor. Vamos substituir na fórmula. Então, a potência vai ser 75%, ou seja, 0 vezes 75, vezes área 1, mais 100%, ou seja, 1 vezes área 2, sobre área 1 mais área 2. Calculando, a potência vai dar isso aqui, ou seja, 83,3%. Cenário 3, eu tenho uma temperatura de 35 graus. Vou colocar a temperatura aqui. E o número de pessoas, 40 pessoas. Vocês podem fazer esse aqui, bem parecido. E se a gente fizesse um cenário D ainda, eu podia colocar vocês veem que nesse cenário C a gente tem uma situação diferente, mas similar ao segundo cenário. E finalmente, num quarto cenário, vou imaginar que a temperatura tivesse aumentado para 35 graus e o número de pessoas também tivesse aumentado para 45%. No terceiro cenário, no cenário C, a temperatura que é a 35 graus, eu teria duas funçõezinhas aqui, dois valores. Seria a temperatura quente com muito quente. E o número de pessoas é igual a 40, só uma quantidade grande de pessoas. De novo, eu teria duas regras de produção. Seria um cenário similar ao anterior. Mas no cenário D, eu teria 35 graus, então eu teria duas funções para temperatura, dois valores para temperatura. Temperatura quente com 50% e muito quente para 50%. Com o número de pessoas igual a 45, eu também teria duas funções para número de pessoas grande e muito grande. Portanto, eu acabaria disparando 4 regras de produção. Temperatura quente e número de pessoas grande, temperatura quente e número de pessoas muito grande, temperatura muito quente, número de pessoas grande, e temperatura muito quente, número de pessoas muito grande. Esse seria o cenário mais complicado, entre aspas, porque a gente teria 4 regras de produção. A ideia é que a gente fosse fazer exatamente a mesma coisa, só que com 4 áreas diferentes. Esse é o desafio que eu vou deixar para vocês fazerem e para vocês postarem qual seria o resultado para o cenário D. Ok? E daí a gente vai usar esse cenário para ver se todo mundo entendeu mesmo e poder tirar eventuais dúvidas. Na aula de hoje a gente viu então um exemplo de como implementar um sistema de controle fuzzy e ao contrário, por exemplo, das redes neurais, a gente tem muito poucos ambientes, muito poucas ferramentas já prontas para a gente implementar sistemas fuzzy. Felizmente, a gente é capaz
de modelar e implementar esse tipo de sistema se a gente tomar um certo cuidado, se a gente se atentar aos detalhes. E a ideia, gostaria que o objetivo de hoje, que era na verdade desmistificar a construção e a implementação dos sistemas fuzzy, que vocês possam ter entendido e, quem sabe, capazes e poderem implementar esse tipo de sistema, que é um tipo de sistema que apresenta resultados realmente muito bons. Um parênteses para a gente deixar aqui é que as funções que eu apresentei hoje são chamadas de funções triangulares, como eu cheguei a citar, e o próprio formato das funções deixa bem claro. Existem outras formas de modelar com outros tipos de funções, por exemplo, funções senoidais e outras, mas a modelagem, a implementação com funções triangulares costuma ser muito usada, é a minha preferida e de várias outras pessoas, porque ela é bem simples. Na hora de fazer aqueles cálculos de área, a gente pode usar proporções. Então, regrinhas de 3 para calcular as áreas e daí facilitar as nossas contas. A ideia é que depois de ter feito uma vez o sistema, implementado e feito as regrinhas de 3, ele deixa de ser um grande mistério e passa a ser uma realidade muito próxima da implementação. O legal é que depois da gente ver um exemplo como esse, um exemplo pronto, que foi desde a modelagem e implementação, ele passe a ser desmistificado e a gente possa ver que realmente é possível a gente compreender e sim também implementar um sistema fuzzy nos nossos agentes, por exemplo.